Vamos lá, o tema hoje é a conquista de um milagre. Eu pedi para vocês trazerem hoje documentos, peça de roupa, fotografia, ferramenta de trabalho. No final nós vamos orar. Hoje é uma noite de conquista. Tem conquistadores aí, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Marcos 5, 25. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo de número 25. Quantos amam a palavra, diga amém. Aqui diz assim, Marcos 5, 25 até o 34. É a história de um milagre. Grande multidão o seguia apertando, é 24. Aconteceu que certa mulher, aqui não fala o nome dela, mas irmão, vamos dar um nome para essa mulher? Fictício, porque quando você fala uma certa pessoa, fica muito distante, mas quando você dá um nome, parece que você consegue se aproximar mais da pessoa. Vou dar um nome para ela, Ana. Como é que era o nome dela? Ana. Então vamos lá, vamos supor que o nome dela era Ana. Aconteceu que Ana, que havia 12 anos, quantos anos? 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Qual que era a doença dela? Era uma menstruação contínua, sem parar, não é? E muito padecera, quer dizer, sofreu na mão de vários médicos, tendo despendido, perdido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Piorava a cada dia, descia a ladeira a cada dia. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Vocês veem aqui que quem está descrevendo a história dela é um próprio médico, não é? O autor, e dizia que ela estava flagelada por aquela doença. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse assim: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Vamos repetir aqui o versículo 34. E disse Jesus, repita após mim, e disse Jesus: filha, a tua dúvida. Peguei vocês, é a dúvida que está escrito aí? Então reage, irmão, se eu falei errado, grita aí. Então vamos lá. E disse Jesus, repita, esse você pode repetir, tá certo. Todo mundo com medo, né? Então vamos lá. E disse Jesus, fala bem alto. E disse Jesus: filha, o teu medo. Acordou, né? Vamos de novo. E disse Jesus: filha, a tua dúvida, a tua incredulidade,
O que é que salvou ela, irmãos? O que é que vai te salvar hoje? O que é que vai trazer cura? O que é que vai mover a mão de Deus? A fé. Diga: a minha fé vai me salvar. Amém. Olha para o irmão, bate na mão dele e diga: a tua fé vai trazer o milagre nessa noite, irmão. Esse é o segredo. Então vamos aqui um pouquinho mergulhar nessa história. Vamos explorar aqui, irmãos, como é que nós podemos conquistar um milagre de Deus em nossas vidas. Porque o que é um milagre, gente? O milagre é uma coisa que acontece na nossa vida que não tem explicação, que foge às ordens naturais, às leis naturais. É algo assim que as pessoas olham e falam: como é que isso aconteceu? Pela lógica, não poderia. Então é um milagre. O milagre, ele não tem explicação. Então às vezes, como por exemplo, eu olho para tudo isso aqui e às vezes eu pergunto: como é que nós fizemos isso? Não tem explicação. Então isso aqui para mim é um milagre que nós vivemos, não é? Então algo que não tem explicação é um milagre de Deus em nossas vidas. E através da história dessa Ana, que tinha uma hemorragia, uma menstruação de 12 anos, nós vamos ver aqui 3 pontos que podemos aprender com ela e que nos guia em direção à manifestação do poder milagroso de Deus. Porque quem faz o milagre é Deus, gente. Quem que faz o milagre? Quem que faz o milagre? O apóstolo ora, o apóstolo ensina, o apóstolo pode mexer a água da tua fé, te animar, te fazer ativar a fé, mas quem faz o milagre é Deus através da sua fé. Então é Ele que é o grande milagreiro, é Ele que faz o milagre. Para compreendermos a profundidade do milagre que Jesus realizou na vida de Ana, nós precisamos primeiramente nos colocar no lugar dela, e imaginar como deve ter sido a sua rotina diária durante 12 anos de sofrimento. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando a gente está na boa, no bem bom, o tempo passa rápido. Passa ou não passa? Né? Eu saí agora com a minha esposa para comemorar os 8 anos de aniversário. Fomos num lugar bonito aí na serra e tal. Nossa, estava bom demais, mas passou assim, ó. Quando você está doente, o tempo não passa. Quando você está gripado lá, o tempo não passa. Quando você está endividado, o tempo não passa. Quando você está com problemas na família, o tempo parece que não passa. E o tempo é um problema para quem está precisando de um milagre, porque muitas vezes, e aconteceu isso já algumas vezes comigo, você deita e dorme e você fala assim: que bom que nunca viesse outro dia, nunca amanhecesse, porque você vai ter que levantar e lidar com coisas que você sabe que são difíceis, que você não tem como resolver, que não tem como pagar, que não tem como solucionar, e às vezes a vontade é que o tempo parasse e você ficasse dormindo por anos a fio, mas a gente sabe que isso não é possível. Então, se você tem uma vida abençoada, aprenda a agradecer por isso também. Porque quando você está num quarto de hospital com um filho, com um ente querido, o tempo também não passa. Quando você quer e espera um milagre, o tempo parece não passar. E essa mulher, eu fiquei hoje à tarde imaginando como seria a rotina de Ana. A mulher acorda cedo, exausta, depois de mais uma noite de sono perturbado. Sua condição causa um fluxo constante de sangue que a deixa anêmica e sem forças. Ela se levanta lentamente, se sentindo fraca e desanimada. Sabe aquele dia que você dormiu, mas acordou como se de noite alguém tivesse dado varada em você e paulada em você, e você acorda, parece que apanhou, você acorda cansado, o estresse não deixa você descansar.
e às vezes são demônios mesmo que perturbam a noite inteira, e você tem pesadelos, e aquilo, a sensação ruim daquele pesadelo ainda fica dentro de você o dia inteiro, você sente aquela coisa ruim, e aquilo volta e volta e volta. É uma maneira espiritual dos demônios nos intimidar. É durante o sono à noite, intimida a pessoa para ela já amanhecer amedrontada, cansada e desanimada. Por isso nós precisamos levar uma vida de oração, precisamos orar para dormir, precisamos orar para levantar, porque nós vivemos numa batalha espiritual. E eu imagino essa mulher aqui, ela inicia o dia tentando cuidar da sua própria higiene, o que é um desafio constante devido à sua própria condição. Todos os dias ela se preocupa com a limpeza de suas roupas e lençóis, sabendo que qualquer mancha de sangue a tornará impura aos olhos da sociedade. Ela vive em isolamento, pois de acordo com a lei judaica, sua condição a torna ritualmente impura. Isso significa que ela não pode tocar ninguém, sem tornar a pessoa também impura. Ela evita contato com familiares, amigos, vivendo em solidão e com um profundo sentimento de vergonha e rejeição. Durante o dia, ela se lembra das inúmeras tentativas de cura, gastou todo o seu dinheiro com médicos e tratamentos, cada um prometendo uma solução, mas todos falhando. Ela se submete a procedimentos dolorosos e muitas vezes humilhantes, cada tentativa resultando em mais desapontamento e desesperança. Mas apesar de todas as decepções, ela é uma mulher, ela não perde a esperança. Ela passa tempo em oração, clamando a Deus por um milagre, pedindo forças para suportar mais um dia e acreditando que um dia ela será curada. Ela tenta manter uma rotina básica, tarefas simples como cozinhar, limpar e cuidar de si mesma se tornam desafios monumentais devido à sua fraqueza constante. Cada movimento de Ana é exaustivo, mas ela persiste lutando para sobreviver. Ela raramente sai de casa. Quando precisa ir ao mercado buscar água, ela o faz com muita cautela, tentando evitar a multidão. As pessoas a olham com desdém ou com dó, mantendo distância para não serem contaminadas. À noite, a solidão ainda é mais intensa. Ela deita-se em sua cama, se sente isolada, incompreendida. As dores e desconfortos físicos são acompanhados pela dor emocional de anos de rejeição e frustração. Todos os dias dela eram assim. Foram quase 5.000 dias assim. Foram 12 anos assim. Há quantos anos você está assim numa área da sua vida? Há quantos anos você leva uma rotina numa área da sua vida, seja afetiva, emocional, espiritual, financeira, nos moldes de Ana? Um dia parece um mês parece um ano, não passa. Mas aquela mulher, ela ouve histórias sobre um homem, um jovem chamado Jesus, e a história sempre que ela ouve, nas rodinhas que ela passa, e alguém conversando, e ela para e aprimora o ouvido, e a história que ela ouve é de um homem chamado Jesus, que ressuscita mortos, cura cegos, faz paralíticos andarem, e ela ouve, todos os dias ela vê uma rodinha conversando, e o assunto é o milagre que aconteceu através desse homem chamado Jesus, e ela ouve, e aqueles milagres, e o nome Jesus ressoando no seu interior ali, vai criando dentro dela uma esperança, porque ela estava desesperançosa. Ela lembra da fé que ela tinha quando falava: o médico lá tal pode te curar, a curandeira lá pode fazer um trabalho, aquele lá tem uma terapia lá que pode te curar
curou tanta gente, ela já tinha aplicado fé tantas vezes, só que agora era diferente. Quando ela ouvia falar Jesus, o que ele fazia, um sentimento diferente tomava conta dela, uma esperança, uma força, uma crença, uma coisa que lá dentro do seu interior dizia que ela podia ser feliz de novo, que ela podia, havia uma chance. E ela vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. E aqui, irmãos, eu quero dizer que a fé, ela vem por ouvir a pregação da palavra de Deus. A fé vem por a gente ouvir testemunho de gente que recebeu um milagre, uma cura, uma transformação. A fé vem quando a gente ouve na vida por aí, nos ônibus, nas igrejas, nos YouTube da vida, testemunhos, palavras, pregações que falam do poder, da autoridade de Jesus. Então isso vai criando em nós, vai criando em nós, vai criando em nós uma esperança, e a esperança gera fé, e a fé, ela vem quando a gente ouve. Às vezes a gente chega na igreja totalmente desanimado, e quando a gente ouve a palavra, a gente sai cheio de esperança, porque a fé, ela foi gerada dentro de nós. A fé é uma energia, como essa que acende essa luz. A fé começa a acender uma luz dentro de nós, de esperança. Isso foi se acendendo dentro dela. Jesus, que realiza milagres e cura os enfermos, com o coração cheio de esperança renovada, ela decide que precisa encontrar esse Jesus, que decide que precisa ir em direção a Ele. Ela era uma filha de Abraão, ela era uma mulher convertida à lei, ao Deus de Abraão. Ela conhecia, desde pequena, ela conhecia a palavra, e ela sabia que, por ler tanto a lei, ela sabia que tinha uma promessa. Porque as pessoas diziam, ele acho que é o Messias que estava para vir, o Filho de Deus, porque onde ele vai tem milagre, ele multiplica pão, ele multiplica peixe, ele tem compaixão das pessoas, ele ama as pessoas, ele ensina as pessoas, ele é um homem poderoso em atos e em palavras. E ela começa a lembrar de uma promessa que está no livro de Malaquias, que fala do Messias. E diz assim, e ele virá, e o Messias virá, e ele trará cura nas suas franjas, porque a roupa que o judeu usava tinha umas franjas, o que os mestres, os rabis usavam, tinha uma franja, como tem o talite hoje do judeu, umas franjinhas assim. E ela se apegou naquela palavra, e ele trará cura nas suas franjas. E ela bota na sua cabeça, se ele é o Messias, e eu creio que é pelo que eu tenho ouvido, eu vou lá e vou tocar nas suas franjas, porque ele traz cura nas suas franjas. Eu vou tocar na sua roupa, eu vou tocar nele. E ela começou a dizer, aqui na Bíblia diz que Ana começou a dizer, de si para si, eu vou tocar nas franjas dele, nas roupas dele, e eu serei curada. Eu serei curada. Ela começou a falar, porque irmãos, a fé, ela vem, olhe para mim, aprenda isso. Você veio aqui para aprender o segredo do milagre. Aprenda isso, você vai precisar um dia, desesperadamente, de um milagre, e se você não aprender agora, quando você precisar, ele vai demorar. A fé, ela vem por você ouvir a palavra, ouvir a palavra, ouvir a palavra, ouvir a palavra. Quando você ouve a pregação da palavra, ouve a palavra, lê a palavra, ouve testemunhos, ouve, algo dentro de você, como um tanque de carro, vai se enchendo de um combustível chamado fé, vai enchendo o seu tanque, vai enchendo. Preste atenção. Você pode ouvir a vida inteira, o dia inteiro, ficar ouvindo a palavra, a pregação da palavra, e se encher de fé, e ainda assim não receber um milagre. Ainda estar cheio de fé e não acontecer nada na sua vida. Por quê? Porque
A fé que está dentro de você, ela é liberada pelas suas palavras. Consegue entender isso? Você pode ouvir, você pode ter fé, mas se você não falar, e não falar o contrário, e não sustentar com as suas palavras, então você pode ter fé do jeito que tiver, mas nada vai acontecer. Ela foi ouvindo, a fé foi aumentando. Aí ela começou a falar: eu vou tocar nele, eu vou tocar nele e vou ser curada. Eu vou tocar nele e vou ser curada. Eu vou tocar nele e ser curada. Parede, eu vou tocar nele e vou ser curada. Lampião, eu vou tocar nele e vou ser curada. Vaso, eu vou tocar nele e vou ser curada. Porque ela nem tinha gente para conversar. Olha, eu vou tocar nele. Olha, copo d'água, eu vou tocar nele e vou ser curada. E ela pensava o dia inteiro: eu vou tocar nele e vou ser curada. Eu vou tocar e vou ser curada. Vou tocar e vou ser curada. Eu vou para a igreja no culto hoje e vou receber a cura. Eu vou para o GV e vou receber a cura. Eu vou chegar na igreja e Deus vai me curar hoje. Marido, hoje na igreja Deus vai fazer um milagre. Marido, hoje na hora do louvor Deus já vai me atender. Eu vou para a igreja sentar naquele banco e Deus vai fazer um milagre. Não importa se a pregação vai ser boa, poderosa ou ruim, sem poder, Deus vai me curar hoje. Marido, vamos que Deus vai me curar, Deus vai me curar, Deus vai me curar. Ou outra coisa, porque você está cheio de fé, você tem que falar. Quem está sem fé, fala o contrário, murmura, reclama, diz que não dá, que está difícil. Por quê? Porque ele está sem fé, ele está ali sem fé nenhuma. Mas quem já está cheio de fé, ele começa a falar, e quando ele fala, ele libera a fé que está dentro dele. E a fé também nos leva a agir, irmãos. A fé não nos deixa parados. Ela podia ficar dentro da casa dela o resto da vida dela falando para as plantas: eu vou ser curado, eu vou tocar nele, vou ser curado. Eu vou tocar nele, vou ser curado. Vou tocar nele, vou ser curada. E nada acontecer. Mas ela decidiu, mesmo fraca, ela soube que ele ia estar 14 quilômetros de onde ela estava. Ela sai, fraca, no sol quente, sem forças, anêmica, com risco de ser apedrejada por alguém que a visse com a gota de sangue sequer, ou tocar em alguém, porque era a lei daquela época. Então ela sai, ela começa a agir, porque, irmãos, a fé leva a gente a agir. A fé não deixa a gente parado, desanimado. Em nome de Jesus, hoje eu vou receber o meu emprego, e eu saio, vou para a rua, distribuir currículo, vou de porta em porta. À noite eu voltarei empregado. Em nome de Jesus, alguém vai ligar e me contratar. A fé leva você a ficar um leão, a você acreditar. Em nome de Jesus, meu filho está salvo, meu filho é um homem de Deus, minha filha é uma mulher de Deus. Não importa quanto tempo passar, meu filho vai ser um benfeitor, vai ser uma bênção para a sociedade, em nome de Jesus. E às vezes, irmão, essa fé que você tem vai te levar a ficar 5, 6, 8, 10 anos falando. Mas existem milagres que exigem anos de você falar e falar e falar, porque tem o tempo de Deus. Mas a Bíblia diz: os meus pensamentos que eu tenho a respeito de vós são pensamentos de paz e de prosperidade. Você só não pode desistir de falar, de declarar, e nunca falar o contrário, porque dúvida é fé no diabo, dúvida é fé na doença, dúvida é fé na miséria. Dúvida, medo, ansiedade, palavra negativa, é fé no diabo. Mas quando você, no pior momento da sua vida, aquela noite que você não quer acordar, porque você não sabe o que vai fazer no outro dia, é vergonha, humilhação, um monte de coisa, mas você passa a noite inteira profetizando. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe? O choro é um período, a noite é um período, não quer dizer que seja uma noite de 12 horas.
Mas a gente pode ter um período de choro, mas Deus diz que a alegria vem no amanhecer. Eu quero profetizar que o amanhecer de Deus está chegando na tua vida, na tua casa, nas tuas finanças, nos teus negócios. Isso é fé. Ela foi decidida. Depois de 12 anos de sofrimento, ela toma uma decisão corajosa. Quem tem fé toma decisões corajosas. E às vezes a decisão mais corajosa que a gente toma na vida, às vezes é a gente mudar de pensamento, mudar de atitude, vencer o nosso orgulho, vencer o nosso ego, baixar a bola, ouvir alguém, fazer diferente. Deus está nos ensinando, e eu creio que a gente tem que praticar muita fé para mudar certas coisas na nossa cabeça, maneiras de acreditar, falar errado, profetizar, dizer coisas negativas. Porque cada palavra que nós falamos, ela é como uma procuração que a gente coloca na mão de Deus ou do Satanás. Quando a gente fala coisas boas, a gente está dando procuração para Deus. Deus, eu estou autorizando, eu estou declarando, eu estou entrando em concordância com o Senhor que vai ser assim, mesmo que seja no seu tempo, na hora. O Senhor está me tratando, o Senhor está falando comigo, me preparando para alguma coisa com essa prova, mas eu concordo em fé com o Senhor que isso é passageiro. Eu estou doente, mas não sou doente. Eu estou com problemas financeiros, mas não sou miserável. Eu estou com problemas no meu casamento, mas vai passar. Aquela mulher, ela fez uma coisa. Ela reconheceu a necessidade de um milagre. Eu preciso de um milagre. Eu vou até Jesus. Eu vou pagar o preço. Talvez com a minha vida, mas eu vou. E ela persistiu, irmãos. Ela não desistiu. Às vezes eu acho que a gente desiste rápido demais das coisas. A gente desiste rápido demais. Ela orou e clamou. Ela teve uma fé ativa e corajosa. E ela superou barreiras. Ela enfrentou muitas barreiras. A multidão, sua condição de impureza, de fraqueza, o risco de ser apedrejada, rejeitada. No entanto, a sua fé foi mais forte que as barreiras. Diga assim: a minha fé é maior do que a minha dor. Pode falar isso bem forte? Diga: a minha fé é maior que a minha dor. Fala assim: a minha promessa é maior do que a minha dor. A promessa de Deus para você é maior do que tudo o que o diabo está fazendo na tua vida. Para conquistar o milagre, nós precisamos estar dispostos a superar as barreiras que se levantam contra nós. Irmãos, Deus está nos fazendo fortes. Amém ou não amém? Deus está tirando a gente de ser florzinha de Jesus para ser um guerreiro. Amém ou não amém? Deus quer filhos fortes, filhas fortes na fé. Deus está ensinando você no calor da batalha. E ela tocou nas vestes de Jesus. Foi um ato simples, mas cheio de fé. Diga comigo assim: a fé é simples. Fala por irmão do lado: irmão, a fé é muito simples. As nossas ações devem refletir a nossa fé. Às vezes um simples passo de fé pode desencadear o milagre que esperamos. Sabe, o milagre é mais fácil do que a gente imagina. Às vezes a gente pinta o coisa mais feio do que ele é. Eu não sei se é a gente com o nosso medo, é o diabo que vem e pinta a coisa impossível, difícil, mas para Deus não existe nada difícil. Não fale para Deus que você tem um grande problema, fale para o seu problema: eu tenho um grande Deus, você não é nada diante dele.
A gente tem que falar isso. Davi, ele está diante, um jovenzinho está diante de Golias, e ele fala assim: gente, esse cara não é convertido, ele não é circuncidado, ele é incircunciso, ele não conhece Deus. Olha o tamanhão dele. Hoje eu vou apresentar Deus para ele. Hoje ele vai conhecer quem é o Deus de Israel. Você tem que ser assim também. Você tem que olhar para o problema e falar: eu vou te apresentar o meu Deus para você. Vício, separação, miséria, doença, câncer. Eu quero te apresentar Jeová Rafá, o médico dos médicos, o médico das doenças incuráveis. Você vai conhecer ele hoje. A gente tem que falar, pensar e falar. A guerra, a batalha é aqui na mente. Eu não sei qual que é o seu Golias nessa noite. Apresenta Jesus para ele. E diz aqui: logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Eu quero profetizar, irmão. Você vai sair daqui hoje sentindo que Deus já fez o milagre que você precisa. Que você já recebeu o milagre que você precisa. Porque no reino espiritual, no invisível, Deus vai fazer hoje. E vai se manifestar, se materializar na sua vida. Amém ou não amém? Há poder no toque de Jesus. O toque de Jesus é transformador. Quando ela tocou nas vestes, o poder de Jesus fluiu para ela e a curou na hora. Hoje nós vamos buscar o toque de Jesus neste lugar. Quem vai comigo buscar o toque de Jesus? Ele vai transformar a nossa situação. Sabe, que eu queria entender o que Jesus sentiu, irmãos, naquela hora. Tá, ele está lá, muita gente, e de repente alguém toca nele. E ele, opa, o que será que ele sentiu, né? Eu fico pensando, será que ele arrepiou? O que será que ele sentiu na hora? Porque ele falou assim: eu senti que de mim saiu poder. Você já pensou um toque que suga poder de Deus? Quem gostaria de ter esse toque? Ela tocou. Vamos supor, em seguida, Jesus, ele foi ressuscitar a filha de Jairo, né? Depois que curou ela, ele foi ressuscitar uma menina que estava morta. Não sei se é de Jairo. Então o poder para ele daquele dia, ele tinha que ter poder para ressuscitar um morto. Eu acho que o toque dela foi tão grande que Jesus falou: ai, enxugou todo o meu poder aqui hoje. Estou brincando, Eu fiquei imaginando, como será que Jesus, o que será que ele sentiu? Sabe, irmãos, a gente tem que tocar em Jesus e ele sentir que a gente tocou e saiu algo dele para nós. Jesus está querendo que a gente toque nele e venha algo para nós. E é essa fé que faz isso. Porque, né, pense comigo, tinha muita gente tocando nele. Eu venho aquela cena, né, porque a pessoa quando está doente, era muito sofredor ali, gente rolando no chão e tocando nele, e relando nele, tocando nele, e mão passando nele e tal. Mas uma mão tocou diferente. Ele sentiu, saiu o poder. Que nessa noite saia poder dele para nós aqui, amém? Você crê que ele é o mesmo, que ele está aqui, que a gente pode tocar nele, amém? É só um toque, esse toque é o toque da fé. E é importante a gente testemunhar, porque Jesus pediu o testemunho dela depois. E para a mulher dar o testemunho, irmãos, e o medo? Agora, a alegria de pobre dura pouco, né? Agora que eu estou curada, eu vou morrer apedrejada, né? Que ela não podia estar ali com a doença dela. Mas acho que ela pensou: agora que se dane, e agora eu vou contar, já estou curada mesmo, pelo menos se morrer, eu morro curada. Mas vou ser grata a quem me curou. Mesmo com risco de vida, vou testemunhar: Senhor, minha história é essa. E Jesus a protegeu, e Jesus disse: filha,
Foi a tua fé que te salvou. Jesus era tão interessante, irmãos, que ele usava essa frase para muitas pessoas. Foi a tua fé. E às vezes chegava alguém para ele e falava assim: Senhor, me cura. E ele ainda pergunta: você tem fé? A pessoa dizia: tinha. Então, você é curado. Tua fé te curou. Na verdade, é a nossa fé que faz o milagre acontecer. A gente precisa entender e tentar se conectar com essa fé que aquela mulher tinha e orar e dizer: Deus, me dá aquela fé, porque eu quero ter uma fé diferente de todo mundo, que às vezes toca, pede, mas a vida não muda. Eu quero ter o toque daquela mulher que tocou e saiu poder e virtude e mudou a história. Acho que a gente devia fazer isso. Para conquistar o milagre, nós devemos ter, irmãos, um desejo ardente, uma fé ativa e corajosa, e buscar o toque transformador de Jesus. Que a gente nessa noite possa, como Ana, que era mulher do fluxo de sangue, nos aproximar de Jesus com fé, com esperança, com expectativa, sabendo que Ele é poderoso ainda hoje, 2000 anos depois, para operar milagres em nossa vida. Eu estava lembrando, quando eu estava preparando essa palavra, eu estava lembrando, no ano de 2007, a Rebeca, que está ali, ela tinha acho que 8 anos na época, e a Rebeca sempre foi manhosa, de querer chamar atenção para ter carinho, né? E um dia ela começou: papai, está doendo o meu calcanhar. E eu ali, né, naquela correria, começando a igreja, era uma loucura. Acho que a Adriana até lembra que esse tempo lá. E eu olhava e falava: você querendo atenção na hora dessa, né? E aí meu calcanharzinho, papai, eu olhava, estava vermelho o calcanhar dela e tal. Resumindo a história, irmão, não era manha, era uma super bactéria. Entrou no calcanhar dela. E de repente a gente estava lá no Pequeno Príncipe, ela internada, e eu de repente ouvindo o médico dizer: pai, se prepara, porque raramente as crianças sobrevivem a essa bactéria, preparando a minha cabeça para a morte dela. E para variar, irmãos, por isso que a gente tem que tomar cuidado com o sonho. Porque às vezes a gente não sabe se é Deus ou se é o diabo. Porque uns dias antes, umas semanas antes, eu sonhei umas 3 vezes seguidas que eu estava fazendo um ofício fúnebre de uma criança, que eu não sabia quem era. Caixãozinho branco e tal, e eu sonhava toda noite que eu estava fazendo ofício fúnebre de uma criança. E aí o médico olha para mim e fala assim: se prepara, pai, porque isso aí é resistente. E eu olhava para ela, estava roxa, boca roxa. E nesse momento Deus me ensinou algumas lições, né? E primeiro, Deus me ensinou a chorar. Porque, como eu já disse para vocês, eu fui treinado pelo meu pai para não chorar. Engula o choro, o homem não chora. E eu era muito assim de segurar a emoção. Quando eu vi, sonhando com morte, anúncio da morte da minha filha, eu ia para aqueles guichês ali do Pequeno Príncipe: seja forte, Cristiano, o homem não chora. E quando eu chegava para preencher o negócio, a moça: o que o senhor pode falar? Eu saía aquilo assim, uma dor muito grande de um pai que estava para perder a filha. E eu ia para outro lugar e chorava, sem querer o choro saía. Sabe, quando você não pratica as coisas em tempos normais, Deus trata com você em tempos anormais. Consegue entender isso? E aí, eu olhava para ela assim. Uma vez eu vi que ela estava sentada assim, roxa, o médico me falando aquilo. Eu falava: está tudo bem, filha?
Ela falou: pai, e aquela irmã fulana que faz 2 domingos que não vai na igreja, o senhor já ligou para ela? Eu falava assim: mas a menina está morrendo e preocupada com o irmão da igreja que não foi no culto. O Espírito Santo falava comigo: é assim que você tem que ser, é assim que você tem que pastorear, é assim que você tem que cuidar das pessoas, se preocupar com elas. Falava: puxa Deus, lição de moral agora. Falava: mas você não aprende de outro jeito, então você aprende assim. Às vezes aquilo que a gente não aprende no dia a dia, por causa da correria, porque que a gente não acha importante, às vezes a gente vai aprender num quarto de hospital, vendo um filho na beira da morte. E aí eu fui aprendendo um monte de lições, e nós somos crentes, vamos para a oração, a igreja inteirinha orando. Os pastoras da igreja faziam vigília dentro do quarto dela lá, ia um grupo, dormia, vinha outro, passava o dia, vinha outro e tal, e todo mundo orando, a igreja orando, meus pastores amigos, tudo orando. Nada, havia um espírito de morte no quarto. Sabe quando você vê que tem um negócio assim, quem é espiritual, quem entende disso, tem percepção, quem tem essa, e sente isso. E eu comecei então a ver aquilo, e havia um espírito de morte, parecia que havia uma nuvem, um urubu, alguma coisa assim, eu não sabia explicar o que era dentro do quarto. E eles precisavam operar, mas para operar a febre tinha que abaixar, e a febre não abaixava, e o médico diz, sempre preparando eu para qualquer momento. E eu já estava chorando, irmãos, e eu chorava, e eu entrava para o banheirinho do quarto, né, que tinha lá, e eu ficava ali e tal, e nenhuma oração resolvia, e o diabo falava: você já sonhou, você já viu, é a tua filha que você vai fazer o ofício dela, ela vai morrer mesmo e tal. E eu ali falava: não é possível, Senhor, o Senhor me trouxe até aqui para eu ver a filha morrer, isso e aquilo e tal, e a guerra na mente com aquilo, e eu profetizando e declarando com todo mundo, mas não via mudança. Por isso que eu digo, tem que ter persistência para o milagre. Milagre não é assim uma mágica. Você chora, você geme, você sacrifica, você vai no fundo, você emagrece, você, né, é um momento ali que você está gerando um milagre ali. É mais ou menos como Elias lá no monte, não chovia, e ele toma a posição de uma mulher dando a luz de croque assim, e ele fala para o discípulo: vai ver se te formou uma nuvem. E ele vai um monte de vezes lá, não tem nuvem nenhuma, profeta, e ele está ali gerando um milagre, como se dá luz a um filho. E de repente ele está ali persistindo, vai chover, o milagre vai acontecer, vai vir, o rei vai ver, a nação vai ver que Deus é poderoso e vai chover. É assim que a gente gera o milagre. Não é na frente da televisão, não é? É assim, é no Espírito que a gente gera o milagre. E aí, eu estou ali naqueles dias, né, chorando. Eu já entrava no banheiro assim, ficava na porta olhando para ela assim, não é possível, não acreditava naquilo, e profetizando. E a febre não abaixava, e um médico ali me preparando, e aquela guerra intensa, parecia dar à luz alguma coisa, ou era vida ou era morte. Eu estou dizendo o que eu sentia naqueles dias, irmãos, o que eu senti. Até que chegou um dia à tarde, chegou um pastor. Já tinha ido dezenas de pastores. Chegou um pastor até que todo mundo meio que ridicularizava ele por causa do jeito dele, tudo e tal. Aquele pastor chegou com uma malinha. E ele olhou para todo mundo: vocês permitem que eu ore? Aí eu disse: sim, claro, toda oração é bem-vinda, então dá licença. Ele abriu a mala dele, pegou um vidrinho de óleo, foi até lá e ungiu, e falou: espírito de morte, espírito de doença,
sai daqui. Quando ele falou aquilo, eu senti na hora, ali no banheiro. Eu estava na porta do banheiro, porque era cheio de gente sempre. Eu olhando aquilo, eu senti no meu espírito, assim, clarear tudo dentro do quarto. Aliviou o clima. Parece que foi embora. Depois que ele saiu e ele disse, ela está curada. Eu disse amém. Mas já muita gente tinha falado que ela estava curada e nada acontecia. Eu poderia desacreditar, não, é mais um. Mas naquela hora eu senti no meu espírito que limpou o reino espiritual. O espírito de morte que tinha saído. Aí veio a enfermeira que vinha de 10 em 10 minutos para medir a febre. A enfermeira entrou naquela hora, mediu, falou assim, opa! A febre está baixando, abaixou. E todo mundo veio, o médico botou ela naquela maca e levou. Vamos operar ela aqui, ainda há chance. Levou lá para dentro, operou. Graças a Deus, o poder de Deus venceu aquela bactéria. Está aí ela curada para a glória de Deus. Sabe, gente, gerar um milagre é assim. É na fé, é na raça, é no desespero. Você acha que você se sente inseguro, você trava uma luta, mas você não desiste nunca. Só desiste se você vê que não deu certo mesmo, que não foi a vontade de Deus, que aquilo não era, Deus não permitia. Mas enquanto há uma chance, você não desiste, porque 1% para Deus é tudo que Ele precisa para operar um milagre.